ficar mais próximo das suas mãos. Ou seja, por que a gente deu ênfase aqui à prospecção, à abordagem e à busca? Porque ela é o início de tudo. Porque o melhor é se você estivesse na sua mesa e o cliente ligasse te procurando. Às vezes acontece isso naturalmente, né? Uma boa base de clientes, uma boa base de referências acaba trazendo oportunidades ativas, né? O próprio cliente buscou, no caso aqui passivas, né? O cliente veio buscar a empresa. Mas não é todo dia que acontece isso, certo? O que tem que fazer? Sempre prospectar, sempre ter isso em mente. Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, eu estou sempre com um cartão de visita aonde eu estou. Eu tenho cartão de visita na carteira, no porta-cartão, na minha pasta, na mala de viagem, dentro do meu carro vários, dentro das minhas pastas. Quando eu vou para um curso, eu encho a pasta daquele curso de cartão. Eu tenho sempre um cartão. Por quê? Eu estou prospectando, eu estou entregando um cartão para alguém. Folder, pasta de gerente de conta, de vendedor. Tem que ter todos os materiais comerciais da empresa. Você não sabe quando que vai aparecer uma oportunidade. Então, é o trabalho, isso tem que ficar no sangue, né? Tem que ser o dia a dia, isso não pode ser de vez em quando, tem que estar no dia a dia. Entretanto, quando a fase de prospecção termina, ou seja, para aquele negócio eu concluir a prospecção, ou seja, eu consigo converter a oportunidade, já é a primeira comemoração que você tem que fazer. Ou seja, se eu estou aqui elencando o mercado-alvo, se eu identifiquei onde eu vou atuar, eu consegui um contato, eu estava numa feira, ou eu mandei um e-mail, e eu consegui o contato do diretor de uma empresa, pessoa de decisão, que é um outro assunto que a gente vai falar numa outra oportunidade, num outro curso, tá? Que são as formas efetivas de se prospectar. Hoje a gente não vai alongar em nenhuma delas, porque a ideia é passar por todas, mas existem cursos, eu inclusive tem um outro que a gente pode falar sobre prospecção. Então, para não alongar, você acessou a pessoa de decisão da empresa, o cartão de um diretor conseguiu o contato. No momento que você converteu essa prospecção em oportunidade, já pode comemorar, já foi uma grande conquista, ou seja, a pessoa vai te receber. Você já despertou o interesse dela. Por isso que a fase de prospecção é importante. Tem que ter metodologia para segui-la. Não adianta você ficar ligando sem ter um diferencial, sem ter um discurso elaborado. Não adianta você ficar ligando, mandando e-mail para listagens de clientes ou de base de associações, porque isso não vai despertar o interesse. A prospecção tem que ser profissional, tem que ter metodologia para você convertir. Agora é uma oportunidade de negócio realmente. Já é para se comemorar. Tá certo? Muito bem. Quando eu entro na condução, a gente começa a executar efetivamente o trabalho e apresentar a solução que você quer ofertar ao público-alvo. Existem algumas métricas, algumas metodologias, inclusive de quantidade de prospecções que você tem que fazer até efetivar uma condução, até virar a fase, né? E cada negócio vai ter a sua peculiaridade. Tem negócio que a cada 10 prospecções, uma é convertida em oportunidade, 10%. Tem outros negócios que você precisa abordar 30 pessoas ou 30 oportunidades de negócio para converter uma. Ou seja, estamos falando de mais ou menos 3%. Né? Então, o que ocorre? Você tem que identificar como o teu negócio trabalha. Para quê? Para você fazer um planejamento de quantas abordagens você vai ter que fazer até efetivar um produto em oportunidade. Chegando aqui, eu tenho 4 fases principais numa venda corporativa, numa venda de projeto, numa venda de serviço. Quais são essas 4 fases? Diagnóstico e análise das expectativas. Na primeira reunião que eu vou a um cliente, a um possível cliente e efetivamente parceiro, eu tenho que ter em mente que a primeira atuação tem que ser em cima de um diagnóstico. Eu tenho que entender o que a pessoa quer. Eu tenho que analisar as expectativas dessa pessoa, dessa empresa, desse cenário que eu estou indo visitar. Né? Não chegar lá no padrão. É o que muita gente acaba cometendo equivocadamente. Né? Eu vou atender um cliente
eu vou atender um cliente X, assim como eu vou atender o outro, eu uso a mesma metodologia. Não é, tem que ser personalizado, até porque o cliente gosta de ser tratado como único. E de fato aquele CNPJ é único. Então você tem que entender, analisar as expectativas para quê? Para você passar para a segunda fase. Qual que é a segunda fase? É a preparação do diferencial. Se eu entendi bem o que o camarada quer, se eu entendi bem o que a empresa precisa, eu consigo preparar um bom diferencial. Se não, vou ofertar o básico, o que todo mundo já está ofertando, né? Então, é interessante termos condições de entender a demanda, ouvir, para preparar um diferencial. Depois nós vamos apresentar a nossa proposta, a nossa solução, nosso projeto, né? Por fim, vamos falar com valores, investimentos e vamos apresentar essas condições comerciais, tá? Na primeira fase, quando a gente chega, né, para fazer o diagnóstico, o que a gente tem que ter em mente? Imagine você, no caso, né, recebendo uma empresa na sua casa ou no seu escritório, e vamos citar alguns exemplos aqui até engraçados, né? Você chama lá 3 empresas. Aí a primeira empresa chega lá na sua casa ou no seu escritório, atrasada, não pesquisou o seu site ou não pesquisou realmente o que você precisa, chega lá perguntando tudo, todo nervoso, suado, a pasta toda bagunçada, os papéis não encontram, não tem uma agenda para anotar nada, e aí você passa a sua demanda, a pessoa vai embora. Isso acontece muito, tá? Ah, eu vou te mandar o orçamento amanhã. Já vi gente vendendo projeto fazendo isso. Muito bem. No outro dia, a segunda empresa aparece lá, uma pessoa bem vestida, né? Boa aparência, bem arrumada, no horário, com a pasta organizada, já sabendo o que você faz. Poxa, a sua empresa trabalha com isso, está tanto tempo no mercado, pude entender um pouquinho aqui dos seus produtos, dos seus serviços, e a gente veio aqui para entender realmente a sua demanda e te oferecer um projeto interessante. Muito bem. Te dá o prazo de 3 dias ou de 2 dias, o prazo necessário para formular um projeto ou formular uma apresentação, e vai cumprir aquele prazo. Já passou um dia e o outro rapaz da primeira vez não ligou. E chega um terceiro que chegou lá no horário, mas também não tinha estudado o segmento do cliente, não tinha preparado quase nada, e conversa e fala que daqui a 3 dias também vai encaminhar uma ideia de apresentação. Muito bem. Essas 3 empresas, elas causaram primeiras impressões diferentes, tá? Não tem jeito. A primeira empresa fica marcado que a pessoa chegou desorganizada e que ela não retornou na data que ela combinou. A segunda empresa já guardou a referência positiva. Foi a empresa mais preparada, que teve mais potencial de negócio até o momento. E depois vai ter a terceira empresa que efetivamente vai ser o balizador, né? Está sendo até o momento o nível mediano. Muito bem. Quando o projeto desencadear, simples questões iniciais podem fazer diferença lá na frente. Por quê? Porque a primeira impressão já ficou. Então, na primeira visita é muito importante você causar uma boa impressão e principalmente mostrar que você está querendo entender do negócio do cliente para ofertar o melhor negócio. Tá? Ou seja, é o caso que a gente está falando, de entender as expectativas, levantar a demanda, para não oferecer commodities para o cliente. Tá certo? Muito bem. Ouvir mais do que falar. Isso é natural no processo de condução. Tem pessoas da área comercial, e nós da área comercial, a gente acaba tendo ânsia de falar. Nós somos pessoas mais extrovertidas, né? Então, a gente acaba querendo falar mais do que ouvir.
Ou a ansiedade, né? Acontece muito de você chegar num cliente, e o cliente de um determinado segmento, e ele te fala assim, poxa, mas o que você tem para me oferecer? Aí você já desencadeia a falar com ele, não, porque eu atendo o cliente tal, eu já ofereci isso, eu já fiz esse projeto. Calma. Nesse momento, ele tem alguma coisa para te falar. A empresa dele está precisando de algum serviço, possivelmente, por isso que você converteu em oportunidade. Senão você não tinha conseguido converter. Se o cliente está te recebendo, é porque há uma oportunidade ali. Se o cliente está te recebendo, tenha certeza, há uma oportunidade de negócio ali. Senão ele não estaria abrindo as portas para você. Por quê? Todo mundo hoje tem um tempo contado. Hoje a maior escassez do mundo nem é dinheiro. Porque a economia, apesar de alguns países estarem atualmente passando por recessões e tudo mais, mas o exemplo do Brasil é muito claro. Hoje a escassez no mundo dos negócios não é dinheiro. Os bancos estão procurando gente para emprestar dinheiro. O dinheiro está rodando aí na economia, né? Agora, a escassez é de tempo. Então, se você pega um empresário e ele abriu a porta para você, seja 30 minutos, ele tem algum interesse. E se ele tem algum interesse, vamos ouvir mais do que falar. Ouça, guarde as dicas que ele te deu. Tá? Quando você chega numa empresa, é importante você observar o cenário. O que essa pessoa gosta? Se a pessoa tem várias motos lá no armário dela, se ela tem umas bicicletas penduradas, se ela tem alguns quadros, você tem que sentir como é o ambiente cultural daquela empresa, né? Para quê? Para você poder ofertar o melhor negócio, fazer um negócio bom para aquela empresa, um negócio de valor, né? E para isso tem que ouvir mais do que falar. Ainda nessa fase, é interessante se estudar a situação. Ou seja, eu vendo software. Então eu vou lá no cliente, vou entender o que ele precisa, vou voltar para a empresa e vou fazer uma proposta. Calma, vamos entender. Esse cara precisa realmente de um projeto? Ele vai se beneficiar disso? O projeto vai estar sob medida para ele? Então, isso é estudar a situação, é entender realmente o que é necessário fazer. Para quê? Para preparar o diferencial. Se eu estudo a situação e entendo que eu devo seguir um caminho X, eu consigo preparar o meu diferencial nessa linha. Ou seja, não tem jeito, gente. Hoje em dia, todas as empresas, existem até estudiosos acadêmicos que dizem que classificação ABC serve para tudo na vida, né? Mas no mundo dos negócios, classificação ABC é padrão, existe em muitas situações. E se você pegar todos os tipos de empresa, em todos os tipos de negócio, você tem produtos de alta qualidade, de média qualidade e de baixa qualidade. Você concorda que até os produtos de qualidade inferior, eles sobrevivem no mercado? Eles sobrevivem. Seja alimento, roupa. Existe demanda para tudo, desde que seja ofertada de forma focada. Então, se eu pego um produto qualquer, um serviço, um projeto de alta qualidade, de média qualidade, de baixa qualidade, certamente eu vou ter público para os três. E o que acontece aqui? Você tem equipe comercial nas três camadas: alta qualidade, média e baixa. Até no de baixa qualidade existem os vendedores que se destacam mais. Isso é interessante, né? Um bom comercial, ele consegue destacar-se até quando ele está vendendo produtos de baixa qualidade. Então, se eu pego um produto de baixa qualidade, faço uma classificação ABC da equipe comercial, certamente eu vou ter lá os melhores vendedores desse produto de baixa qualidade. No de média idem e também no de alta qualidade. Sempre vai ser assim. Por que tem gente que se destaca mais? Porque ela busca algum diferencial. Ela consegue entender a real necessidade do cliente para fazer alguma coisa diferente. É por isso que ela vem mais. E é sempre assim. Nas empresas sempre vai ter pessoas com mais performance e outras com menos, independente do produto. Mas o segredo é buscar o diferencial, não tem jeito.
Tá?